Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas acredita que suas reações acontecem simplesmente porque algo externo provocou uma resposta dentro delas. Mas a verdade é que cada reação revela muito mais do que um simples sentimento momentâneo. Ela expõe padrões internos, experiências acumuladas, crenças profundas e características da sua personalidade que muitas vezes permanecem escondidas até mesmo de você. O jeito que você reage diante de uma crítica, de uma rejeição, de uma situação inesperada ou de um conflito pode revelar aspectos da sua mente que você nunca percebeu. Pequenos comportamentos, como se justificar demais, evitar confrontos, buscar aprovação ou perder o controle emocional, carregam informações importantes sobre sua forma de pensar, sentir e se relacionar com o mundo. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, exploramos a psicologia do comportamento humano de forma racional, analisando como emoções, hábitos e padrões psicológicos influenciam suas decisões, seus relacionamentos e a maneira como você enxerga a si mesmo. Se você ficar até o final deste vídeo, entenderá os padrões psicológicos por trás das suas reações, descobrirá por que determinados comportamentos aparecem automaticamente e como sua mente constrói respostas emocionais que podem revelar muito mais sobre sua personalidade do que suas próprias palavras. Porque a verdadeira questão não é apenas o que você sente, é o que sua mente faz com aquilo que você sente. E muitas pessoas passam a vida inteira tentando entender suas atitudes, sem perceber que suas próprias reações já estão mostrando quem elas realmente são. Hoje, você vai descobrir como interpretar esses sinais e compreender uma parte da sua mente que talvez tenha permanecido invisível até agora. Você já percebeu que, em alguns momentos, uma simples conversa, um comentário ou até um pequeno problema consegue mudar completamente seu estado emocional? Talvez alguém tenha respondido de uma forma diferente do que você esperava. Talvez você tenha recebido uma crítica ou simplesmente sentiu que algo estava errado, mesmo sem conseguir explicar exatamente o motivo. O mais curioso é que, muitas vezes, a situação parece pequena para quem está olhando de fora, mas dentro da sua mente ela provoca uma reação muito maior. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a se perguntar: por que eu reajo dessa forma? Por que algo tão simples consegue mexer tanto comigo? A resposta está nos padrões que sua mente criou ao longo do tempo. Cada reação emocional carrega informações sobre suas experiências, seus medos, suas inseguranças e a maneira como você aprendeu a interpretar aquilo que acontece ao seu redor. O problema é que a maioria das pessoas observa apenas o acontecimento, mas não percebe o processo interno que acontece antes da reação. Antes de você responder de maneira impulsiva, se fechar emocionalmente ou tentar se explicar para alguém, sua mente já passou por uma série de interpretações silenciosas. Ela compara situações atuais com experiências antigas, tenta proteger você de possíveis ameaças e cria respostas automáticas. Talvez por isso você já tenha se arrependido de uma resposta dada no calor do momento, ou tenha percebido que ficou preocupado com algo que outra pessoa nem consideraria importante. Não significa que você seja uma pessoa fraca ou exageradamente sensível. Significa que existe uma história por trás da forma como você sente e reage. E o mais importante, suas reações revelam partes da sua personalidade que normalmente ficam escondidas. O jeito como você lida com uma rejeição, com uma discussão, com o silêncio de alguém ou até com uma mudança inesperada pode mostrar padrões que você nunca parou para observar. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Aquilo que parece apenas uma reação emocional pode estar entregando exatamente como sua mente funciona por dentro. E quando você começa a entender esses sinais, passa a enxergar não apenas o que acontece ao seu redor, mas também aquilo que acontece dentro de você. O que a maioria das pessoas não percebe é que suas reações não começam no momento em que algo acontece. Muitas vezes, a resposta emocional já foi construída dentro da mente antes mesmo de você perceber o que está sentindo. O cérebro humano busca constantemente interpretar o ambiente, encontrar padrões e prever possíveis consequências. Isso acontece porque, durante milhares de anos, antecipar riscos foi uma forma de proteção. O problema é que, na vida moderna, esse mesmo mecanismo pode fazer você reagir a situações que nem sempre representam uma ameaça real. Por exemplo, uma pessoa demora para responder uma mensagem e, imediatamente, sua mente começa a criar interpretações. Será que ela está brava comigo? Será que eu fiz algo errado? Será que ela perdeu o interesse? Antes de existir qualquer confirmação, sua mente já construiu uma história. E essa história provoca uma emoção que influencia seu comportamento.
Você pode se afastar, agir de forma fria ou tentar buscar uma explicação excessiva, sem perceber que tudo começou apenas com uma interpretação. Esse é um dos padrões psicológicos mais silenciosos do comportamento humano. Muitas vezes, não reagimos ao que acontece, mas ao significado que damos ao que acontece. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e ter respostas completamente diferentes, porque cada uma enxerga aquele momento através das próprias experiências, crenças e inseguranças. Na convivência social, isso aparece o tempo todo. Algumas pessoas interpretam um olhar como julgamento, um silêncio como rejeição ou uma opinião diferente como uma ameaça pessoal. Aos poucos, essas pequenas interpretações começam a influenciar relacionamentos, escolhas e até a forma como a pessoa enxerga a própria identidade. E o mais interessante é que esse processo costuma acontecer de maneira automática. A pessoa acredita que está apenas seguindo o coração, quando, na verdade, está repetindo um padrão mental que foi fortalecido durante anos. É como se a mente usasse um antigo mapa para navegar por situações novas, mesmo quando aquele caminho já não faz mais sentido. Mas existe uma consequência ainda mais profunda. Quanto mais uma pessoa repete uma determinada reação, mais natural ela parece se tornar. O comportamento deixa de ser apenas uma resposta e começa a fazer parte da maneira como ela se apresenta ao mundo. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber que suas atitudes revelam muito mais sobre elas do que imaginavam. E é justamente por causa desses padrões internos que algumas pessoas conseguem transmitir segurança, enquanto outras acabam passando uma imagem diferente daquela que realmente gostariam. Muitas vezes, não é falta de inteligência, capacidade ou valor pessoal. A diferença está nos pequenos sinais emocionais que uma pessoa transmite sem perceber. O jeito de falar, a forma de reagir a uma opinião contrária, a necessidade de aprovação ou até o medo de incomodar podem mudar completamente a maneira como os outros interpretam sua presença. Imagine alguém que, em uma conversa, está constantemente preocupado em ser aceito. Essa pessoa pode interromper menos, concordar com tudo, esconder suas verdadeiras opiniões ou tentar explicar cada decisão que toma. Por dentro, ela acredita que está apenas tentando manter uma boa relação. Porém, para quem observa de fora, esses comportamentos podem transmitir insegurança, dúvida ou falta de confiança. O mais curioso é que esse ciclo costuma se fortalecer sozinho. A pessoa age de determinada forma porque sente medo de ser rejeitada. Depois percebe que não recebe o reconhecimento que gostaria e interpreta isso como uma confirmação de que precisa se esforçar ainda mais para agradar. Com o tempo, ela se distancia da própria personalidade e começa a viver baseada na reação dos outros. Isso acontece em amizades, relacionamentos amorosos e até no ambiente profissional. Uma pessoa que sempre evita conflitos pode ser vista como alguém fácil de convencer. Alguém que busca aprovação o tempo inteiro pode acabar atraindo relações onde suas necessidades ficam em segundo plano. E uma pessoa que reage impulsivamente pode afastar justamente aqueles que gostaria de manter por perto. Mas existe um ponto importante. Os outros não enxergam apenas aquilo que você fala. Eles percebem a maneira como você se posiciona, como lida com desconfortos e como trata a si mesmo nas pequenas situações do cotidiano. Sua postura emocional comunica mensagens antes mesmo das suas palavras. A verdade é que suas reações funcionam como uma espécie de linguagem silenciosa. Elas mostram ao mundo como você interpreta a si mesmo e como espera ser tratado. E quando essa linguagem se repete por muito tempo, ela pode criar uma imagem social difícil de mudar, mesmo quando existe uma pessoa completamente diferente por trás dela. Seu cérebro não reage apenas ao momento presente. Muitas vezes, ele reage também às marcas emocionais que ficaram registradas ao longo da sua história. Uma situação que parece simples hoje pode despertar uma reação intensa porque, em algum nível, ela se conecta com experiências anteriores que ensinaram sua mente a esperar determinado resultado. Por exemplo, uma pessoa que cresceu sentindo que suas opiniões eram ignoradas pode se tornar alguém que evita falar em grupos, mesmo anos depois, quando está cercada por pessoas que realmente querem ouvi-la. O problema não está apenas na situação atual. A reação vem acompanhada de uma memória emocional que associa aquela experiência a algo já vivido. Isso acontece porque a mente humana cria atalhos para interpretar o mundo. Quando uma emoção aparece muitas vezes em situações parecidas, o cérebro aprende aquele caminho e passa a utilizá-lo como uma resposta automática. É uma forma de economizar energia e tentar proteger você, mas nem sempre essa proteção continua fazendo sentido no presente.
É por isso que algumas pessoas sentem uma ansiedade desproporcional diante de uma crítica, uma tristeza profunda quando percebem distância de alguém ou uma necessidade constante de provar seu valor. A intensidade da reação nem sempre está relacionada apenas ao que aconteceu naquele momento, mas ao significado emocional que aquela situação despertou. Muitas vezes, a pessoa pensa, eu não entendo porque isso mexeu tanto comigo. E essa dúvida acontece porque ela está olhando apenas para o acontecimento atual, sem perceber toda a bagagem emocional que foi acumulada por trás daquela resposta. Esses padrões podem aparecer nos relacionamentos, na forma como lidamos com erros, na maneira como recebemos elogios ou até na dificuldade de confiar em outras pessoas. A mente tenta evitar uma dor antiga, mas acaba criando comportamentos que também limitam novas experiências. O mais interessante é que essas respostas emocionais se tornam tão familiares que parecem fazer parte da personalidade. A pessoa acredita que sempre foi assim, quando na verdade existe uma sequência de aprendizados e experiências influenciando suas escolhas. E quando você começa a perceber que determinadas reações não nasceram hoje, mas foram construídas ao longo do tempo, uma nova compreensão surge. Talvez o maior desafio não seja controlar aquilo que você sente, mas entender de onde esse sentimento realmente veio. E essa percepção muda completamente a forma como você enxerga seus próprios comportamentos. No momento em que você começa a observar seus próprios padrões em vez de simplesmente reagir a eles, algo importante começa a mudar dentro da sua mente. Não significa que todas as emoções difíceis desaparecem ou que você nunca mais terá uma reação impulsiva. A mudança real não acontece quando você tenta controlar tudo que sente, mas quando passa a compreender o motivo pelo qual determinadas situações despertam respostas tão intensas. Imagine que, durante muito tempo, você acreditou que uma determinada reação fazia parte da sua personalidade. Talvez você pensasse, eu sou assim mesmo, eu sempre fui muito ansioso, eu não consigo confiar nas pessoas ou eu sempre acabo estragando meus relacionamentos. Mas quando você começa a analisar esses comportamentos com mais atenção, percebe que eles não surgiram do nada. Eles foram construídos através de experiências, interpretações e forma de proteção que sua mente desenvolveu ao longo do tempo. Essa nova percepção muda a maneira como você enxerga seus próprios sentimentos. Uma crítica deixa de ser automaticamente uma ameaça. Um silêncio deixa de ser imediatamente interpretado como rejeição. Um erro deixa de ser uma prova de incapacidade. Aos poucos, você começa a criar um espaço entre aquilo que acontece e a forma como escolhe responder. Esse espaço é onde nasce uma maior consciência emocional. Em vez de ser levado pelo primeiro impulso, você começa a perguntar: por que isso mexeu tanto comigo? Essa reação pertence apenas ao momento presente ou existe algo mais por trás dela? Essas perguntas não eliminam os desafios da vida, mas permitem que você tenha uma relação diferente com eles. A verdade é que mudar padrões emocionais não acontece de um dia para o outro. Não existe uma técnica simples capaz de transformar anos de comportamento em poucos minutos. O processo envolve observar, compreender e construir novas formas de interpretar as situações que aparecem no cotidiano. E talvez a maior transformação aconteça quando você percebe que suas reações não são uma definição permanente de quem você é. Elas são sinais que mostram como sua mente aprendeu a lidar com o mundo até agora. Quando você entende essa diferença, começa a deixar de lutar contra si mesmo e passa a conhecer melhor a própria mente. Porque o jeito que você reage realmente entrega muito sobre você, mas também revela caminhos para uma compreensão mais profunda da pessoa que você está se tornando. Se você percebe que muitas vezes reage de uma forma que nem você entende, repete os mesmos padrões emocionais ou sente que existe algo dentro da sua mente que ainda precisa ser compreendido, talvez esteja faltando uma ferramenta para enxergar aquilo que acontece no seu interior com mais clareza. Existe material criado para quem busca aprofundar o autoconhecimento e entender melhor suas emoções, pensamentos e comportamentos. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia. Esse conteúdo reúne conhecimentos da psicoterapia, psicanálise e filosofia de uma forma prática e acessível, trazendo reflexões sobre temas como inconsciente, padrões emocionais, arquétipos, sombra, persona, sonhos, símbolos e os mecanismos internos que influenciam suas escolhas e relacionamentos. A proposta não é entregar respostas prontas ou promessas rápidas. É oferecer um caminho de reflexão para você compreender melhor sua própria história, identificar comportamentos repetitivos e desenvolver uma visão mais consciente sobre aquilo que sente e vive todos os dias. Muitas mudanças começam quando conseguimos dar nome ao que acontece dentro de nós.
Quando você entende seus pensamentos, suas emoções deixam de parecer um mistério e passam a ser informações importantes sobre quem você é e sobre aquilo que precisa ser transformado. O acesso ao material está disponível no comentário fixado deste vídeo. Continue acompanhando, porque entender a própria mente é uma das ferramentas mais importantes para construir relações mais saudáveis, tomar melhores decisões e viver com mais consciência. No fim, talvez a maior descoberta não seja entender apenas porque você reage de determinada forma, mas perceber que cada reação carrega uma parte da sua história que estava tentando ser compreendida. Muitas vezes, passamos anos julgando nossos próprios sentimentos, tentando esconder aquilo que parece uma fraqueza, sem perceber que essas respostas emocionais são sinais de uma mente que aprendeu a sobreviver, se proteger e interpretar o mundo da maneira que encontrou. O jeito como você reage diante de uma situação difícil, de uma palavra inesperada ou de uma mudança repentina revela camadas da sua personalidade que nem sempre são visíveis para as outras pessoas. Por trás de uma atitude impulsiva pode existir medo. Por trás de um afastamento pode existir uma tentativa de proteção. Por trás da necessidade de aprovação pode existir uma busca antiga por reconhecimento. A mente humana é formada por experiências, memórias e significados que vão sendo construídos ao longo da vida. E muitas vezes, aquilo que parece apenas um comportamento comum do dia a dia é, na verdade, uma expressão silenciosa de tudo aquilo que você viveu e aprendeu. Talvez você nunca tenha parado para observar que suas reações contam histórias. Histórias sobre suas inseguranças, suas forças, suas feridas e também sobre a forma única como você enxerga a realidade ao seu redor. Porque, no final, compreender o próprio comportamento não é apenas descobrir quem você foi até aqui, é enxergar com mais clareza a pessoa que existe por trás de cada pensamento, cada emoção e cada escolha. E talvez a pergunta mais profunda não seja por que eu reajo assim, mas sim, o que essa reação está tentando me mostrar sobre mim mesmo. Se você chegou até aqui, significa que este conteúdo despertou uma reflexão importante sobre a sua própria mente e a forma como você enxerga seus comportamentos. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, emoções e comportamento humano. Também se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos que vão ajudar você a compreender melhor seus pensamentos, suas relações e os padrões que influenciam sua vida todos os dias. E quero saber de você. Se você ficou até o final, comente aqui embaixo a palavra consciência. Esse comentário mostra que você faz parte das pessoas que buscam entender mais profundamente a própria mente. Além disso, continue essa jornada assistindo ao vídeo que está aparecendo no card agora e explore também a nossa playlist sobre psicologia e comportamento humano. Existem muitos outros conteúdos preparados para ajudar você a descobrir como suas emoções, hábitos e pensamentos influenciam a maneira como você vive e se relaciona. Nos vemos no próximo vídeo.